A fonologia e a fonética vai estudar aquilo que se denomina de fonema. Olha para aqui, meus queridos aprovados. Antes do ser humano escrever, ele falava. E para falar, ele emite sons. O som na língua portuguesa tem um nome. Como é o nome do som? É o fonema. Então, preciso que você participe desta aula comigo. O que é um fonema? O fonema é o que, galera? Fala aí para mim. O que é que o fonema é? Escreve aí, participa da aula. O que é que o fonema é? É o som. E existe um som para cada uma das letras. Aquilo que você chama de letra, a gramática chamará de grafema. Grafema. A letra é o desenho. É o desenho. Certo? Então, na língua portuguesa, nós temos fonema é o que, pessoal? Isso. E grafema é o que? Letra. Me ajudem aqui, por favor. Na palavra casa, quantos grafemas, quantos desenhos eu tenho na palavra casa? Fala para mim. Quantos desenhos eu tenho? Eu tenho um desenho, 2 desenhos, 3 desenhos, 4 desenhos. O que é que isso significa dizer? Que eu tenho um som, 2 sons, 3 sons, 4 sons. Show de bola? Sensacional até aí. Então, eu tenho o fonema e o fonema corresponde ao som. Eu tenho o grafema corresponde à letra. Joia? E quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra casa? Você percebe que a sua boca vai se movimentando enquanto você fala. Sabe o que isso significa dizer? Que cada vez que você abre a boca, você está fazendo uma sílaba. Você está construindo uma sílaba. Então, preciso agora da participação de vocês. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra casa? Fala para mim. Quantas vezes? Isso. Eliane está colocando aí, Laís também, galera participando. Show de bola. Eu abro 2 vezes a boca. E o que é que isso significa dizer? Se eu abro a boca 2 vezes, significa dizer que eu tenho 2 sílabas. Anota isso daí. 2 sílabas. Show de bola? E aqui é onde entra o nosso conceito. Porque eu terei a classificação dos sons. Em outras palavras, eu tenho a classificação dos o quê? Fala para mim, participa aí. Se eu tenho a classificação dos sons, é a mesma coisa que eu dizer na língua portuguesa que eu tenho a classificação dos... Isso, exatamente. Eu tenho a classificação dos fonemas. E qual é o primeiro tipo de fonema que existe na língua portuguesa? O primeiro tipo de fonema que existe na língua portuguesa são as vogais. E as vogais correspondem às sílabas. Vogais correspondem às sílabas. Isso significa dizer que se eu tiver uma vogal, eu terei uma sílaba. Se eu tiver 2 vogais, quantas sílabas eu terei? Participa aí para mim. Participa aí comigo.
Se eu tenho duas vogais, quantas sílabas eu terei? Se eu tiver 3 vogais, quantas sílabas eu terei? Isso, porque a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. Então, meus queridos aprovados, prestem atenção. O fonema é o som. O grafema é a letra. Compreendido até aí? E cada vez que eu abro a boca, eu tenho uma vogal, porque eu tenho uma sílaba. Quais são, Rodrigo, as vogais da língua portuguesa? A, E, I, O, U. Meu amigo, se o seu pai estiver passando aí agora, se a sua mãe estiver passando aí agora, se seu namorado, seu marido estiver aí, sua esposa estiver passando agora, ela vai pensar que você está numa aula de alfabetização. E é isso mesmo, você está sendo alfabetizado na língua portuguesa nesse momento. Vamos comigo. Então, quais são as vogais da língua portuguesa? Fala bem alto aí para todo mundo ouvir, para achar que você está sendo alfabetizado. Quais são as vogais da língua portuguesa? A, E, I, O, U. A língua portuguesa tem 5 vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Show de bola? E aí talvez você deve estar pensando, Rodrigo, isso é muito básico para mim. Ótimo. Então, meu amigo, você está no lugar errado, porque hoje eu vou começar do básico, da alfabetização. Vou dizer quantas, tudo aqui, certo? Vamos ser alfabetizados agora. Eu quero ver. Duvido. Beleza? Então, vamos lá. O que é que a gente aprendeu até agora? Que o fonema é o quê, pessoal? O som. Que o grafema é o quê? A letra. E aprendemos que a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. Aprendemos ainda que as vogais da língua portuguesa são 5. A, E, I, O, U. Show de bola? Na palavra casa, pessoal, eu pergunto para vocês. Vamos ver se vocês estão aprendendo ou não. Quantos grafemas eu tenho? Quantas letras eu tenho na palavra casa? Quantos grafemas? 4 grafemas. Show de bola? Quantos fonemas eu tenho na língua portuguesa? 4 fonemas. 4 fonemas. Já estava pulando aqui para a sílaba. E quantas sílabas eu tenho? 2 sílabas. Nessas 2 sílabas, quantas vogais eu tenho? 2 vogais. E 2 dicas importantes que eu tenho para dar para vocês aqui. A primeira, desse A, E, I, O e U, a letra A, o fonema A, sempre será vogal, sem nenhuma exceção. O fonema A sempre será vogal, sem nenhuma exceção. Show de bola, gente? Tranquilo até aí? Posso ir adiante? Todo mundo entendeu que o fonema é o som. Todo mundo entendeu que o grafema é a letra. Todo mundo entendeu que as vogais na língua portuguesa são o A, E, I, O, U, e que a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. Então, para separar as sílabas, só é você ver a quantidade de vogais que eu tenho. Bom, além das vogais, outro conceito que eu tenho para lidar é o conceito de semivogal. A semivogal é uma quase vogal. Quais são as semivogais da língua portuguesa? O E, o I, o O, o U. Opa! E agora vamos começar a dificultar e a ampliar o nosso conceito. O L pode ser uma semivogal e o M
também pode ser uma semivogal. Anota isso aí, provavelmente isto é novidade para vocês. O A sempre é vogal. E uma coisa importante sobre a semivogal é que necessariamente ela sempre vem junto a uma vogal. Junto a uma vogal. Então, eu vou pegar aqui, meus queridos aprovados, a palavra peixe. Eu vou pegar a palavra peixe. Na palavra peixe, eu pergunto, vamos ver se vocês estão aprendendo ou não. Quantas letras eu tenho na palavra peixe? Quantas letras? Quantos grafemas? Participa comigo. Vamos lá, escreve aí, por favor. Quantas letras? Quantos grafemas eu tenho? Sensacional. Vou colocar aqui com a sua ajuda 5 grafemas. Massa. Quantos sons eu tenho na palavra peixe? Sons. Quantos sons eu tenho? 5 sons. Muito bem. Então, eu tenho quantos fonemas? 5 fonemas. Agora, conta. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra peixe? Quantas vezes você abre a boca? Você pode até lembrar de tia Rose, que mandava você bater palma. Peixe. Certo? 2 sílabas. Se eu tenho 2 sílabas, isso significa dizer que eu tenho quantas vogais? Quantas vogais? Exato, porque a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílabas. Rodrigo, está começando a dificultar, Rodrigo. Não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, eu estou vendo aqui 3 vogais. Não, cara. Não é assim. Não é A, E, I, O, U. Nem sempre é vogal. Olha, o I pode ser uma semivogal e pode ser uma vogal. O que vai determinar a quantidade de vogal é a quantidade de sílabas. Sensacional? Sim ou não? Então, ó, como é que eu separo isso aqui? Peixe. E aqui eu tenho o E, que tem um som mais forte do que o I. Então, o E é uma vogal. E o I? O I é uma semivogal. Então, eu tenho aqui o E sendo vogal. Eu tenho 2 vogais, porque a quantidade de vogal é proporcional à quantidade de sílaba. E o I é uma semivogal. Show de bola? E agora eu vou ensinar um macete para você. O macete é o seguinte. Esse E e esse U, anota isso aí, que isso é bem legal. Eles têm maior tendência a serem semivogais. Joia? Isso significa dizer que se eu tiver o E e o E é vogal, o I é semivogal. Se eu tiver o I e o O é vogal, o I é semivogal. Se eu tiver o O e o O é vogal, o U é semivogal. Porque o I e o U têm mais tendência a serem o quê? Semivogais. E agora, eu vou dar aqui alguns outros exemplos para que vocês me ajudem. Me ajudem. Se eu tiver a palavra coisa, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra coisa? Me ajuda. Quantas vezes? 2. Concorda comigo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu tenho 5 grafemas. Eu tenho 5 fonemas. Eu tenho 2 sílabas. E aqui eu tenho vogal e semivogal. O O é uma o quê? Vogal. E o I?
semivogal. Sensacional? Pessoal, ao contrário do que a sua professora Tia Rose disse quando você era criança, o ditongo não é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. O que é que o ditongo é? O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal. Ou então de uma vogal mais uma semivogal. Sensacional até aí? Olha para mim. Se eu tenho uma semivogal e depois uma vogal, o som estará crescendo, sim ou não? Sim. Então, se eu tenho uma semivogal mais uma vogal, esse ditongo é chamado de ditongo o quê? Isso, muito bem. Se eu tenho uma vogal e depois uma semivogal, vai do som mais forte para o som mais fraco. Então, isso é chamado de ditongo o quê? Isso, decrescente. Sensacional. Aqui em peixe, o ditongo ele é crescente ou ele é decrescente? Coloca aí nos comentários. Aqui na palavra coisa, o ditongo é crescente ou o ditongo é decrescente? Coloca aí nos comentários, por favor.